Peraí, deixa eu. Muito boa noite. Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Fecha a Conta. Fecha a conta nada, né, garçom? Vamos abrir uma contaça hoje. Eu tô com uma pessoa muito especial, além de um excelente especialista em trânsito, é meu amigo. Tenho a honra de convidar para fazer parte do Fecha a Conta, diretor do Departamento de Trânsito da cidade de Cotia, para dar uma aula para a gente de trânsito. Diretor Ivanói Simão, vem para cá, meu amigo. Muito boa noite, meu parceiro. Por gentileza, senta aí. Tamo junto. Pode tirar a máscara, chefão. É o nosso senhor de chefão. Tira a máscara aí. Galera, hoje nós vamos falar da nossa grande dificuldade da cidade, que se chama-se trânsito. Então nós vamos falar das participações do Trânsito de Cotia, DR, nós vamos bater aquele papo, vamos falar. Hoje, um dos grandes problemas, fora saúde e segurança, nós temos o trânsito. Então, eu estou aqui com essa fera. Muito boa noite, diretor do Departamento de Trânsito, Ivanói Simão. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Queixo. Boa noite, Adriano. Não ligou? Então, tá ligado. Vamos, tá aceso. Vê lá, chefão. Pode falar. Alô? Som. Momentinho para fazer a troca do nosso microfone aqui rapidamente. Alô. Aí, vamos fazer a troca aqui desse som. Voltamos aí com o diretor. Alô, som. Agora sim, né, chefão? Vamos lá, chefão. Tô com essa fera aqui, diretor do Departamento de Trânsito. Dispensa apresentação, todo mundo conhece na nossa cidade. Grande diretor do Departamento de Trânsito, vai contar pra gente, né, da sua história, né, chefão? Vamos contar aí como começou o trânsito aí em Cotia. 1998 começou, né, esse negócio de Departamento de Trânsito, que muitos odeiam e muitos amam, mas nós vamos falar o porquê de aplicação de multas, vamos falar de Zona Azul. Vamos falar de faixa de pedestre, cartão de idoso. Hoje nós vamos bater um papo. Estou aqui com a fera, né? Nada melhor do que o diretor do departamento. Então, o Departamento de Trânsito ele foi criado, né, foi remodulado, né, já existia. Aí ele foi remodulado em 97 e posto em prática em 98, uma vez que aumentava a demanda dos veículos do país todo, né? Então, se fazia necessário uma reformulação, inclusive, em tudo, né? Na malha viária, nas autuações, na situação do pedestre, na função do funcionário público, enfim. E tudo isso vem rolando desde lá para cá e nós começamos junto aí, tive a felicidade de ser um dos primeiros aí, né? Hoje tem poucos do meu tempo. E com o tempo a gente acabou chegando na diretoria pela dedicação da gente aí, pelo trânsito da cidade. Chefão, vou falar para o senhor o seguinte, 98 foi estabelecido aí o Código de Trânsito Brasileiro, o nosso CTB, onde foi instituído aqui o Departamento de Trânsito da nossa cidade. O pessoal fala muito, vamos falar já das delongas, o pessoal quer muito meter o pau, falar, esses agentes de trânsito só querem multar. Vamos falar o porquê que se faz de ter agente de trânsito para fazer a fiscalização, né, chefe? Porque o pessoal, ninguém gosta de ser multado, na verdade, né? Mas o porquê que tem que ter o agente de trânsito lá, chefe? Hoje é fundamental a presença do agente de trânsito em qualquer situação. Nos festejos, nas obras, é que vem o agente de trânsito como autuador, mas a culpa da autuação é nossa mesmo, né? Nós, os condutores aí que cometemos a infração de trânsito. A função real do agente não é multar, e sim orientar. Porém, existe necessidade de que ela seja feita para que o cara seja penalizado, né, o condutor seja penalizado pelo fato que ele cometeu, pelo erro dele, uma vez que ele é habilitado e tem conhecimento de causa. Exatamente. Lá no artigo 24 do CTB, Polícia Administrativa de Trânsito. O pessoal fala, esses agentes de trânsito são nada. Realmente não andam armados. Está uma PL em Brasília, né, para fazer o armamento desses agentes de trânsito, no qual eu tenho a honra de compor essa organização, de fazer a fiscalização de trânsito, na qual eu, nessa minha carreira, tive muitos amigos e muitos inimigos devido à carreira. Chefão, vamos falar o porquê do cargo diretor do departamento de trânsito. O que um diretor de trânsito faz, né, no departamento? Olha, o diretor de trânsito ele tem N funções, né? Ele administra os líderes das equipes, administra as equipes, direciona os trabalhos a serem feitos no final de semana,
faz o julgamento das multas, né? Que o agente multa e aí o diretor acaba tirando ela, né? Por convicção ou até por... A gente acompanha e vê a necessidade ou não dela ser retirada ou não. Às vezes até existe uma certa falha por parte do autuador e acaba sendo inviável a penalização, né? Então, a função do diretor é geral, em todo sentido, no que abrange trânsito no município. E, na verdade, o cargo de diretor é o cargo mais importante, ele que é autoridade de trânsito, né, diretor? Sim. O agente de trânsito, na verdade, ele é agente da autoridade de trânsito, né? Ele emite a multa, né? Ele emite a notificação. Quem faz a multa valer é o diretor de trânsito. Se o diretor de trânsito achar por bem, ele inutiliza todas as multas e não vai nenhuma para frente. Então, a função do diretor, nesse caso, que é cadastrado pelo Denatran, pelo Detran, com esse objetivo de tornar real a multa. Quem torna a multa real é o diretor de trânsito. Chefão, eu falo chefão porque eu sou subordinado a ele nas minhas atribuições de trânsito, né? Aqui não. Meu amigo, você é uma grande fera. O meu aprendizado, a minha pós-graduação em Direito de Trânsito se vem aí através da instrução dessa fera que sabe muito de trânsito. E hoje nós vamos tirar algumas dificuldades, né, que os nossos usuários de via encontram. Que às vezes o cara pega e acha que a rodovia Raposo Tavares é nossa jurisdição, aí já passa a ser do Estado. Então, o diretor, autoridade de trânsito aqui, o diretor, vai falar pra gente, né, qual a importância, né, o pessoal ninguém gosta, né? Imagine um mundo sem policial. Agora imagine um mundo sem trânsito. Com o agente de trânsito já tem grandes dificuldades, né, chefe? Então vamos falar, o agente de trânsito faz sua multa, chefe? Vamos falar todas as atribuições de um servidor da segurança viária. Não, a multa é praticamente a última instância, né? O departamento de trânsito, o agente de trânsito, em todas as festividades, todas as coisas que acontecem, obras, se vai ter uma obra na via pública, se não tiver um agente por lá para coordenar o trânsito, o condutor vai ficar perdido, ele não vai ter destino, não vai saber para onde ir. Então, é fundamental a presença do agente de trânsito em cada ponto desse, em cada situação. Então, ele não é a pessoa só com esse fim. Ele tem muitas outras atividades. Acidentes de caminhão, né, chefe? Sim, motociclistas que caem em óleo, uma falha de um semáforo, né, chefe? O agente de trânsito, na verdade, a autoridade dele, ele se sobressai por qualquer artigo do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque ele tem que colocar em segurança o usuário da via, né, chefe? A autoridade de trânsito faz isso, né? Positivo. O agente de trânsito ele tem autoridade para mudar uma via no mesmo momento, para mudar o fluxo do trânsito, para isolar uma via, para que seja prevista a segurança do usuário, né? Tanto da rodovia, da pista, quanto dos pedestres, na via pública, enfim. Grande diretor Ivanóia. Vamos agora dar umas pinceladas. Nós estamos aqui, o pessoal que está chegando na live. O Reinaldão já está aqui, a galerão, Eduardo Salomão. Grande abraço, Cláudio Nascimento. Boa noite, Quinto. Estamos juntos e misturando. Celu e Zahara estamos aqui também. Beijo para essa galerinha que está aqui, os nossos amigos. Galera, o que vale para a gente aqui, o nosso intuito do nosso programa, não é a quantidade de pessoas, é a qualidade das pessoas. E hoje nós estamos aqui com um grande problema da cidade que se chama trânsito. Então hoje nós vamos falar algumas atribuições, que é o quê? Até perguntar para o diretor que está aqui, se há uma parceria entre o Departamento do Estado de Rodagem, que é o DR, né, com o Departamento de Trânsito. Assim, o Departamento de Trânsito pode intervir na rodovia, e a rodovia, que nem a fiscalização da rodovia, o pessoal, os agentes do DR, pode intervir no município, isso para tirar as dúvidas aí dos munícipes. Não, esse poder de intervenção não existe, né? Cada um no seu quadrado. Agora, depende muito da situação. Nós fizemos, você participou, nós fizemos as obras da São Camilo em conjunto com o DR, com a Polícia Rodoviária. Então, todo mundo participou, mas cada um no seu quadrado, cada um é dono do seu pedaço. O município é responsável pelas multas municipais, no caso, né, você sabe disso.
E o Estado, no DR, pelas multas do Estado, que é feita aí pela Polícia Rodoviária. Então a gente respeita o seu trecho, desde que exista, por exemplo, no caso, igual, vamos falar aí do rodeio, né, que é na beira da rodovia. Aí sim, aí é feito um trabalho em conjunto, mas, porém, cada um observando o seu espaço. Vale também ressaltar, sou aqui com a autoridade máxima do trânsito da nossa cidade, né? Todas as cidades têm o seu diretor de departamento de trânsito. Em algumas outras, né, tem até o diretor de DSV, que é Divisão de Sinalização Viária, que é para cuidar da sinalização. No caso, o diretor, ele intervém em tudo na nossa cidade. Cuida também do sistema de transportes, né? Os fiscais de transporte é o diretor, ele é subordinado ao diretor. Ia falar para vocês sobre, né, o que acontece muito. Se passa administrações e a gente, né, o diretor sabe disso, nós que sabemos, que andamos muito na rua e temos a propriedade de falar, porque a gente convive com a dificuldade do usuário da via, sobre faixa de pedestre, mudar uma mão de via, e a gente tem aquela grande dificuldade. Na atual administração, né, com o nosso grande prefeito Rogério Franco, quero mandar um abraço, número 1 da cidade, né, que está sendo aí bombardeado pelos, né, oposições aí. Creio eu que dia 1º de janeiro retoma as atividades. Não vou falar de política, porque até política cansou um pouco, né? Eu falo, né, da forma de a gente fazer uma política, né, diretor? O senhor é funcionário concursado, né? O diretor é um cargo nomeado pela capacidade e potencial de administrar a cidade no trânsito. Então a gente vai falar o seguinte: diretor Ivanói, o senhor está aqui desde 98, então conhece tudo da cidade. Nós sabemos de todas as dificuldades que nós temos, inclusive do efetivo. Nós temos um efetivo apequinado na cidade e atendemos 324 quilômetros. O senhor já me mandou para o Caputera, já mandou para Calcaia para atender. E eu sou a ponta da flecha. Eu vou lá, né, juntamente com os meus companheiros de trabalho. Alguns gostam de trabalhar, outros são mais preguiçosos, mas a gente não deve generalizar o departamento. Como se a gente tiver um polícia ruim, a gente não pode falar mal de todo o policiamento. Diretor, hoje falta efetivo para a gente cuidar um pouco mais, abranger, né, essa atuação de pronto atendimento para a população no trânsito, né? Sim, o nosso efetivo hoje está bastante debilitado em função de o último concurso público foi em 2010. 2012, o último. 2012, isso, eu sou do último. 2012. E nós não tivemos mais nenhum concurso de lá para cá. E vai saindo gente, vai mudando, vai buscando outros horizontes, né? E acaba não repondo. Esse ano, por exemplo, falando aí da pandemia, o pessoal que ficou em função de muita gente, inclusive eu, também, que ficou fora aí por idade ou por problema de saúde, deixou menor ainda o efetivo e as obras continuaram, o pessoal teve que trabalhar muito aí, está tendo para conseguir manter essa demanda. Então, se nós tivéssemos um efetivo um pouco maior, seria mais tranquilo para atender. Aí a gente vê a população reclamando de em determinados lugares não vê a figura do agente, porque não tem efetivo, então não tem número suficiente para atender nosso município. A gente espera aí que o nosso querido prefeito, que vai estar assumindo aí dia 1º, se Deus quiser, com muita garra, fazendo um bom governo, como ele fez nesses últimos 4 anos, ele mexa lá para melhorar a função de agente de trânsito e do trabalho do trânsito na cidade. A gente deve procurar a perfeição, às vezes, né? A gente escuta muito, diretor, o senhor é muito sábio nessa. O pessoal critica muito o sistema de administração. O governador, o prefeito, né? Ou até mesmo o secretário. Mas assim, quando a gente quer alcançar, a gente não fica esperando a prefeitura dar. A gente tem que buscar conhecimento, estudo, como eu fiz. Eu fui me formar em Direito no ano passado, obtive o êxito de também fazer 2 pós-graduação no meu curso letivo, né, no meu de advocacia. E eu me orgulho muito, o pessoal fala que você... Eu me orgulho muito porque eu crio meus filhos e levo o pão para minha casa com salário de agente de trânsito. Muita gente riu da minha cara, mas eu tenho orgulho de vestir aquela farda e os aprendizados que a gente ouve no dia a dia. Diretor,
Eu sou prova disso, que a gente tem grande dificuldade, né? Uns agentes gostam de ajudar mais, outros preferem não ajudar. Nós temos aqui, não criticar o departamento de trânsito pessoal, né? Porque a gente tem aquilo lá de mexer no bolso do cidadão, né, chefe? Quando você faz uma notificação, você mexe no bolso do cidadão e você acaba, né, ouvindo as chacotas e tudo mais. Mas se faz muito importante, foi instituído pela lei no Código de Trânsito Brasileiro, o agente de autoridade de trânsito, o agente de trânsito de Cotia. Não só de Cotia, de todo o Brasil, todas as prefeituras aí, algumas aí, com o coeficiente de habitantes, podem, né, compor o seu departamento de trânsito. O DSV também fica subordinado. Então nós estamos com um grande problema agora no final do ano, que eu quero até dar uma pinceladinha agora. Nós estamos aí em obras, né, no final do ano, e devido a muitas críticas aí, muitas vistas aí de processos de licitação, acabaram se atrasando as obras. Isso eu vi juridicamente, eu vi como advogado os processos aí onde alguns opositores colocaram em prática aí, né, a vistas dessas obras. Então o que acontece? Ocasionou o transtorno de a gente estar sem a sinalização viária. No caso, né, defasado também, né, a sinalização viária, nós não podemos pegar, né, qualquer um para colocar lá para simplesmente pintar uma faixa de pedestre, porque tem padrões, né, chefe? Tem padrões de faixa de pedestre, tem padrões de meio fio. Então nós vamos falar um pouquinho de DSV, que o pessoal acha que está um grande caos. Na verdade, a prefeitura está renovando toda a pavimentação asfáltica do centro da cidade, né? Tudo quanto é modernidade e obra causa transtorno, né, chefe? A gente é expert nisso porque a gente só pega bucha, né? Então nós vamos falar um pouquinho, né? O diretor está afastado aí devido ao o decreto do prefeito, né, da gente ser do grupo de risco, eu também estou afastado, mas o chefe sempre está aí acompanhando o que está acontecendo na cidade. Vamos falar um pouquinho disso aí, o pessoal está reclamando. Com faixa de pedestre, o pedestre não atravessa na faixa. Sem faixa, então, o pessoal ficou perdido. Nós vamos dar uma pinceladinha aqui, eu e o diretor de trânsito, sobre isso daí, né, chefão? Então, só voltando lá na questão do efetivo, a gente citou aqui a intenção de que o nosso prefeito contrate mais, só que para isso o secretário tem que fazer a requisição, tá? Senão ele não vai saber que nós estamos precisando de mais gente aí. Agora, voltando... Ó, o Castorzão, doutor Castor mandando um abraço, Eduardo Nascimento mandando um abraço, o pessoal já mandou, os vereadores mandando um abraço pro senhor aqui, chefão. Que bom para eles também, para todos eles aí, parabéns pro Castor lá. Então, quanto à sinalização, nós temos a prefeitura, ela tem o DSV, né, que é da própria corporação, da própria organização, é vinculado à Secretaria de Trânsito, Transporte e Trânsito, e às vezes até contrata empresas de fora para prestar alguma coisa para facilitar a vida do usuário, que foi a questão da estrada de Caucaia, né? Um belo trabalho feito pelo prefeito lá, uma situação histórica na cidade de Cotia, e trabalhou-se muito a noite toda lá para deixar como ela ficou. Inclusive com o apoio do Departamento de Trânsito, agentes de trânsito deslocados para lá, né, chefe? Sim, claro, os agentes de trânsito. Isso o pessoal não vê, acha que o agente de trânsito fica fazendo multa à noite, lá puxando hora, para cuidar, né, da segurança do pessoal que estava trabalhando lá. Eternas noites lá, o pessoal sofreu muito lá nas madrugadas aí para ajudar a deixar tão bonito quanto ficou, né? E quanto à sinalização, tudo é feito em cima de uma programação. Como a cidade é enorme, acabou de falar, em 300 e tantos quilômetros. 324 quilômetros. É muito, né? É muito. Porque antigamente, Kisha, aqui, eu que estou aqui já 40 anos em Cotia, cuidava-se muito do centro da cidade. Nessa parte de sinalização viária, melhoria, usavam muito pouco os bairros. Rogério não, velho. O Rogério está com fogo em tudo. Ele investe nos bairros, então ficou pesado para o efetivo nosso, inclusive para o agente de trânsito, para conseguir ajudar a organizar tudo isso. Então, quero até aproveitar o ensejo e mandar um parabéns aí para o doutor Castor de Andrade, né? Que vem aí, no final de ano não parou, né? Eu estou vendo aí muitas obras, ele em cima fiscalizando e tudo mais. E a gente está com esse problema aí, né? Dessa guerra invisível que está acontecendo aí, de oposição com direito, essas coisas que não cabem a nós. O que interessa para mim é o bem-estar da nossa população, né, chefe? A briga de gente grande eu vou deixar, sabe para quem?
para quem cabe. Se for para o jurídico, se for... Eu não vou entrar nesse mérito, porque é o seguinte, quem é o maior prejudicado em brigas sempre é a população, né? E a gente sabe que a população, nessa época de pandemia, nós temos a dificuldade aí de grande parte da prefeitura ainda está em lockdown, né, fechado atendimento. Aí o pessoal já reclama, né? A gente tem aquele problema de ter funcionário mal educado, mas isso, o nosso número 1 da cidade está alavancando e cuidando disso aí, porque pagou imposto, tem que ser bem atendido. Então a gente tem grande dificuldade, não é só na prefeitura, a gente também tem a dificuldade da educação no trânsito das pessoas, né, chefe? O pessoal sabe cobrar. Mas para a gente cobrar alguma coisa, a gente tem que se dar, não é verdade? Pessoal, quantas reclamações? O senhor só recebe reclamação de agente de trânsito, fala a verdade. Com certeza. Difícil. Eu só recebi uma vez um elogio de uma pessoa que foi lá falar bem do agente de trânsito. Eu falei, a senhora mora aqui? Não, eu moro nos Estados Unidos. Ah, então tá. Tá explicado, né? Estamos aqui com essa fera. Quero mandar um abraço aqui para todo mundo que está aqui, ó. Andressa Folha, nossa diretora, Anderson Carvalho, Eduardo Nascimento, esse vereador fantástico. Gosto demais. Doutor Castor de Andrade, Juliana Gonçalves que está assistindo, Cíntia Henks mandando parabéns sempre aos agentes de trânsito, meu amigo, e um grande abraço para esse amigão Ivanóia, Cíntia Henks, que é a esposa do nosso antigo diretor de trânsito, o Paulinho Vicente, que todo mundo conhece, hoje está lotado lá na Secretaria de Educação, mas foi agente de trânsito muito tempo, foi diretor de departamento. Temos grandes dificuldades, nós temos grandes agentes, né, secretário, diretor, grandes pessoas brilhantes, mas o que acontece? Quem sabe, né, vira secretário, Deus abençoe. O que acontece? A nossa voz ainda demora para chegar nas autoridades. Quem melhor para cuidar de trânsito, para olhar do que acontece, para dar as dicas de mudança do que a gente de trânsito, não é verdade? Eu acho que a gente, eu tenho vou fazer até uma reclamação que seja assim, eu acho que a gente a gente não é ouvido, né? A gente que está na rua, né, chefe? A gente quer dar um detalhe de alguma coisa, mas é muita burocracia para tornar isso realidade. E essa diferença que a gente quer fazer é a mudança para o bem-estar de todo mundo, nós também que pagamos imposto aqui, para uma melhoria de um trânsito melhor da cidade, né, diretor? Sim, o agente de trânsito é a figura que está vendo tudo, né? Ele vive lá na rua até os tempos do farol, né? A gente é que sabe qual que é o momento melhor. Às vezes uma mudancinha boba na cidade ajuda o condutor para caramba. Então nós temos aí o que falta um pouco assim de uma reciclagem para o pessoal, um convívio maior com o povo do alto escalão, para que eles possam também transmitir, passar as coisas que eles sentem e que eles veem, né? Que eles veem lá no dia a dia deles lá, nosso, né? Eles não, nós, né? Nós somos agente de trânsito. Para que isso se transforme em melhoria para a população. Que o objetivo é a população. Né? Tantas conversas que eu tenho com essa fera aqui, explicando para ela nas nossas andanças aí, eu e o agente, quero mandar um abraço para o agente Reinaldo, né? Não só o Reinaldo, todos os agentes de trânsito que compõem a Secretaria de Transporte e Trânsito, mas em especial o Reinaldo, porque o Reinaldo é uma das pessoas que compartilha os conhecimentos nessas andanças nossas pelo Brasil. Eu tenho vários projetos, juntamente com o Reinaldo, também tem vários projetos, para a gente mudar mobilidade urbana, tem vários projetos de introdução para aperfeiçoamento do atendimento do agente de trânsito na rua, reciclagem. Eu tenho um projeto da cidade cenário, em vez da gente levar, né, a educação no trânsito para as escolas, montar um local para a gente trazer as escolas, porque todo aluno gosta, sabe do que? Entrar no ônibus e fazer aquela excursão, principalmente os alunos aí, né, das bases da nossa escola municipal. Nossa, a gente vai ter uma excursão, ir para um lugar bacana, onde vai ter um instrutor de trânsito orientando, dando dicas, como a gente sempre faz em todas as escolas. Nós atendemos a Secretaria de Transporte e Trânsito, né, diretor? Atende empresas, atende escolas particulares, atende a rede municipal com palestras, orientando. Na verdade, o intuito do agente de trânsito é a orientação do trânsito, mas sempre cabe a multa, porque no extremo a gente não tem como, quando você não há saída, você tem que aplicar a notificação de trânsito. Nós vamos falar sobre isso daí,
o diretor do departamento de trânsito, mas primeiramente eu quero falar, o pessoal fala, né, indústria da multa. O senhor, como é o julgador, né, o primórdio aí que faz a primeira etapa do julgamento, vamos explicar para essas pessoas aí. As pessoas aí às vezes falam, não sabem nem o que é indústria de multa em Cotia. Nós vamos explicar que esse termo não existe no departamento de trânsito da nossa cidade. Falando do Reinaldo aí, um abraço para ele. Realmente ele é uma figura fantástica e muito dedicado e um rapaz extremamente inteligente que precisa ser até bem mais aproveitado lá. Bem mais aproveitado. Ele é muito, muito inteligente. Bom, falando da indústria da multa, não existe indústria de multa em lugar nenhum. Nós que somos os responsáveis pelas infrações, né? Nós, condutor de trânsito. Nós, quando vamos lá para tirar a nossa habilitação, a gente aprende um monte de coisa. Né? A gente aprende que todas as regras, todas as leis, depois a gente mesmo não aplica, né? E aí, a multa, ela é a última consequência. O agente de trânsito, às vezes, nós já tivemos casos aí de agente de trânsito ser agredido na rua, porque ele tentou orientar a pessoa, tentou... Eu fui agredido por um deficiente físico. Eu tenho 43 desacatos, não é verdade? Eu tenho desacato racismo, até umas horas. Tivemos situações, infelizmente, de racismo com a agente de trânsito lá do nosso grupo, e tentando orientar, tentando fazer com que a pessoa entenda que ela está errada. Então, não existe a indústria de multa. E Cotia, você vê, às vezes o pessoal fala que a gente tem cota para multa. Não existe isso. Nenhum prefeito até hoje, nem o Rogério que está aí hoje, nunca determinou que a gente fizesse números. Nunca. Nunca houve isso, nunca pediu uma multa para a gente. Então, isso é consequência dos fatos, né? Consequência da irregularidade do condutor no seu trânsito aí na via pública. E vale ressaltar que um trânsito que funciona é um trânsito que tem poucas notificações. Se faz a notificação de acordo, né, com aquele velho jeitinho brasileiro. Falta muita educação no trânsito ainda, tem muito, né? Estamos aí vamos para 23 anos de departamento de trânsito na cidade, estamos aprendendo. Eu, nas minhas andanças pelo Brasil, tenho aprendido cada dia mais sobre trânsito, o que é essa célula chamada trânsito. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É um assunto muito interessante, onde os nossos gestores, os nossos administradores, têm que olhar. Porque, sabe, hoje nós estamos com a cidade saturada com o trânsito. Nós temos a Raposo Tavares, né, chefe? Que corta a nossa cidade, trazendo muitas cidades do interior, ligando interior com a capital e a nossa cidade com a capital. Muita gente sai para trabalhar do interior e da nossa cidade. E acha que essa responsabilidade é da Prefeitura Municipal devido a esse grande fluxo de veículos na rodovia Raposo Tavares. Nós vamos falar um pouquinho do projeto, que acho que foi pelo secretário Folha, né? Se não me corrijam, quero mandar até um abraço para ele, né? Vereador eleito, onde vai ter uma desapropriação em parceria aí com o governo do estado para a gente tirar esse sufoco da rodovia Raposo Tavares, que se faz KM-26. O pessoal vem aí de manhã, já no 30 mas se faz a dificuldade no KM-26, da junção da estrada do Imbu com a rodovia Raposo Tavares e esse micro retorno que a gente tem aqui no 23. Vamos falar um pouquinho, diretor, o senhor que acompanha as reuniões aí dessa mega obra aí, se der certo, vai melhorar muito o trânsito. Então, partindo aí do agora vereador, né, que era secretário, bom, ainda está secretário, mas agora um abraço para ele, o vereador Folha, ele fez um estudo muito forte relacionado à mobilidade urbana, envolvendo Cotia e a Raposo Tavares. Eu não sei, porque em função da pandemia, não sei como que ficou a sequência desse trabalho aí, mas eu acredito que está na mão do governo do estado para autorizar a confecção da obra que for necessária para isso daí. Esse feito é um feito que vai ligar o São Paulo 2. Muita gente, né, sai do São Paulo 2, precisa saber aonde? Lá no 30. Quem passou ali daquele trecho ali, São Paulo 2, Estrada dos Estudantes ali, precisa ir lá no 30 para retornar. O São Paulo 2 vai ligar, São Paulo 2 vai passar por dentro do Cotolengo, ligar com o Parque São Jorge, ligar com a Granja Viana, né? Ligar com a São Camilo, numa mega rotatória. Essa rotatória vai ligar até o Rodoanel. Vindo, né? Fazendo vias de vindo na São Camilo,
fazendo com que esse retorno do 23 seja só sentido São Paulo, uma mega pista paralela ao shopping, eu conheço bem esse projeto que eu acompanhei, uma mega pista acompanhando o shopping, para você desovar, e quem sair daqui do shopping não ter que fazer esse balão lá embaixo no shopping, já pega ali e sai na rodovia, ligando com o Rodoanel. Uma mega obra bem estudada, né? E o Folha, eu sei que é um cara que sempre escuta os agentes de trânsito, as dificuldades da nossa cidade, principalmente nessa morosidade de trânsito. Chefão, hoje, né? O senhor que é um cara experiente desde 98, antes eu vou deixar o chefe tomar uma água, nosso diretor tomar uma água, eu vou falar, sabe do quê? Dos nossos apoiadores. Toma uma água aqui, chefe, que eu vou falar, sabe do quê? Você que está precisando cuidar do seu condomínio, já até estouramos o horário aqui do nosso patrocinador. Você que está precisando, né, cuidar do seu condomínio, eu tenho uma empresa há mais de 20 anos que cuida do seu condomínio, vai fazer todo aquele balancete, contas a pagar, contas a receber, cuidar da portaria, todos os condôminos, se está pagando, se não está pagando. Celu ILC, solução empresarial. Contabilidade e administração de condomínios e associações há mais de 20 anos. Sabe por quê? Às vezes, né, a gente escuta uma reclamação, fala, mas o síndico do prédio, aquele condomínio, tem que ser à risca. Sabe por quê? Imagina só, 500 pessoas pagam e 2 não pagam, ficam lá, sem pagar o gás. Então, por que você tem que ter uma empresa capacitada e gabaritada para cuidar do seu condomínio? Porque essas coisas não vão acontecer. Essa pessoa, né, vai ser notificada, a parte da empresa aí de condomínio vai cobrar dessa pessoa e gera aquele mau humor da pessoa. Mas eu tenho essa empresa há mais de 20 anos cuidando para você, né, da sua contabilidade em condomínios e associações. Falando para você, você que está querendo aí, né, almejar aí, ter a sua posse da sua arma de fogo, né, ser um atirador, caçador e colecionador. Nós temos uma empresa em Cotia, uma empresa aí que já vem cuidando aí, fazendo você ser um atirador desportivo, cuidando da sua posse e do seu, né, da sua guia de tráfico aí, Exército e Polícia Federal. Eu tenho a CAC Cotia, vou deixar o telefone para vocês, que é o 11 98505 Perdão, 98058-1111, 98058-1111, liga lá, peça todas as informações aí para você, né? Nada melhor do que você cuidar da sua casa. Eu sou a favor do armamento, você tem uma arma na sua casa, mas para isso, para você ter o seu armamento em casa, você tem que passar por psicológico, você tem que passar por um instrutor de tiro e você tem que estar, né, vinculado aí a um stand de tiro. Você tem todas as orientações. Procure a CAC Cotia, 98058-1111. Estou aqui com essa fera, diretor do Departamento de Trânsito de Vanóis. Nós estamos aqui batendo um papo como se a gente estivesse num bar, tomando aquela cerveja bem gelada, porque o que acontece nos bastidores, só a gente para saber. E a população. Diretor, a gente estava comentando sobre isso aí, sobre essa mega obra aí, que está aí por vir. Deus abençoe em 2021, 2022, é uma obra que talvez não seja feita em um ano, mas eu espero que nessa próxima administração do nosso prefeito Rogério Franco isso aconteça, para a gente desafogar, porque o pessoal joga toda a culpa do trânsito da cidade, né, da Raposo Tavares, aqui no departamento de trânsito, né, toda a culpa cai nos agentes, que o agente não trabalha. O diretor já acabou de falar que o efetivo é apequinado, né? Nós estamos aí com uma frota renovada de viaturas, porém ainda não é o suficiente para atender. Diretor, hoje, com a sua experiência que o senhor tem, desde 98, trabalhando no departamento de trânsito, quais são os primórdios aí que a gente pode começar a mudar para a gente ter um trânsito melhor na nossa cidade? Olha, a cidade... Bom, falando aí da frota, né? A frota está boa. A frota ela atende o que nós temos hoje de efetivo, né? Então, o prefeito ele foi bastante categórico aí nesses 4 anos dele aí. Ele equipou bem o departamento de trânsito. O problema, a gente vai precisar mesmo depois de efetivo, mas a frota hoje ela tá dentro. Olha, relacionado... É complicado para nós aqui, porque nós temos um monte de município que nos envolve, né? Então, tudo isso tem que partir de cada governante, eu imagino, para que a gente possa criar algumas coisas relacionadas a Raposo, porque o foco é Raposo. A Raposo daqui a pouco vai ter que fazer o rodízio de placas, senão não vai conseguir mais, não tem para onde expandir. A menos que criem
saindo desse projeto do Folha aí, vai ajudar bastante Cotia. Cotia vai ser bastante beneficiado com isso. O centro da cidade, nosso centro é afunilado, né? Quando Cotia foi criado, ninguém, acho que nunca imaginou que nós chegaríamos, graças a Deus, no que chegamos, né? Com uma frota de mais de 200 mil carros cadastrado aqui, né? Partindo para uma metrópole em breve, porque... Cotia hoje já é uma cidade, quase que cidade grande. Nós temos que criar alguma coisa, fazer uma engenharia ótica da parte central ali, ver se consegue fazer algumas modificações para que isso facilite, melhore um pouco a vida do usuário. E mudar, vai chegar num ponto também que em determinados horários nós vamos ter que colocar rodízio, porque hoje nós não temos aula, nós temos a pandemia e tal. Então está mais lento o nosso trânsito, está mais fácil administrar. Mas a hora que passar tudo isso aí, que voltar tudo ao normal, vai ser extremamente difícil da gente administrar os horários de pico. Então tem que se criar coisa, vazão de trânsito, abrir vias aí, diminuir as faixas de pedestres, deixar menos pedestres na rua, para que a gente faça que Cotia seja melhor no trânsito, né? Primeiramente, né, a gente fazer a ausência dos veículos no centro da cidade. Isso aí que está no meu projeto, né, o senhor acabou tocando, está no meu projeto de mobilidade urbana, seria rodízio na cidade de Cotia. Outra coisa também, né, diminuir a extensão de faixas de pedestre. Outra coisa também, redução das tarifas de ônibus para fazer com que o usuário de veículo use mais o transporte, né, municipal para vir para a área central. Então tem vários aspectos que nós, especialistas em trânsito, né, olhamos e conseguimos, né, espero que, né, através da nossa TV Granja Viana, o nosso diretor aqui, o nosso ilustre prefeito que veio aqui, fez parte dessa história com a gente aqui da TV Granja Viana do Fecha Conta, né? Consiga, né, chegar a essas reivindicações, que nós temos soluções, né, para melhorar. Não vamos consertar em 100% o trânsito, mas vamos fazer esse negócio andar, né? Essa parte aí do rodízio na cidade, esse é um projeto, eu tenho mais de 400 folhas de mobilidade urbana, eu sempre pensei nisso aí, o pessoal até comentei com a gente de trânsito, loucura fazer rodízio em Cotia, mas hoje, com essa grande demanda de condomínios, seria uma das soluções. Faria um centro, né, não um centro expandido, um centro reduzido, só na área central, e a gente faria aí, né, a parte de renovação das placas. Está dada a dica aí, os vereadores aí, que eleitos aí, que não tem nenhum pleito ainda no trânsito, já estou dando a dica aí, dando uma forma aí de vocês começarem, né, a entrar 2021 com algum pensamento com o trânsito, né? Queria falar alguma coisa com o senhor, que o pessoal reclama demais, é sobre a Zona Azul. O pessoal fala, isso é para gastar dinheiro, isso não serve para nada. Eu vou falar para vocês a suma importância da gente ter uma Zona Azul na cidade, né, diretor? O pessoal fala, não, isso aí é só para gastar dinheiro. Vamos falar o porquê de uma Zona Azul na nossa cidade, diretor. A Zona Azul é um mal necessário hoje na cidade do porte de Cotia ou até as menores. Por quê? Usa-se todo o estacionamento livre, as pessoas deixam o veículo o dia todo, vai trabalhar fora e tal, fica a semana toda aí e não se torna rotativo. Então a Zona Azul é uma forma de que todo mundo use, todas as pessoas usem, até porque é liberado por 2 horas, né, o estacionamento da Zona Azul, e todo mundo pode parar naquele lugar, pode usar o estacionamento da cidade disponível para os seus afazeres aí, banco, farmácia, mercado, enfim. Então, é necessária a Zona Azul, é fundamental para a cidade. Uma cidade que não tem Zona Azul sofre, porque vira via particular. Exatamente, falando que ele tocou numa coisa muito importante, e uma coisa que vale ressaltar, que eu vou falar agora, tocando no assunto do Zona Azul, que os deficientes físicos, eles são isentos de Zona Azul. Eles vão estacionar, eles não têm horário ali para estacionar. E se não me engano, me corrijam, eu acho que é 20 minutos, idoso, meia hora, eu não lembro agora.
Ó, me falha a memória, se o Reinaldo tiver na atividade, ele manda para mim, que ele sabe, que ele que cuida aí da Zona Azul. Existem as vagas especiais. Usuário normal que libera 20 minutos sem 20 minutos. Sem você ter que pagar. Várias vagas introduzidas na cidade, vagas rápidas. Você precisa parar num banco, você precisa parar numa farmácia, nós temos. E lembrando, senhores, que a vaga de farmácia ela não é instituída no Código de Trânsito Brasileiro. A vaga de farmácia é uma gentileza que a Secretaria de Transporte e Trânsito, juntamente com o Departamento de Trânsito, faz para o quê? A pessoa possa parar e comprar o seu remédio. O pessoal fala, nossa, mas eu tenho a vaga da farmácia. Isso é uma gentileza que a gente faz, uma cordialidade, porque você precisa comprar remédio. Então, nada melhor do que a gente liberar uma vaga, que é aquela vaga de farmácia, né? Aquela vaga, ela não é instituída no Código de Trânsito Brasileiro, né, chefe? A vaga para farmácia, ela foi instituída no Código Antigo. Por quê? Porque antes a farmácia ela aplicava injeção, fazia transfusão de sangue. Hoje é proibido pela Anvisa, pela lei, pela Anvisa, é proibido eles não podem mais fazer esse tipo de trabalho. A farmácia se limitou à venda de medicamentos. Então, para comprar medicamentos, você não precisa ter uma vaga exclusiva. A gente só faz a gentileza. O pessoal fala, vai parar na farmácia. Então, você que é usuário dessas vagas, tenha, né, a responsabilidade de parar lá só para parar na farmácia. Nós temos companheiros aí, agentes de trânsito, que tem a dificuldade do cara parar na vaga, toma a vaga da farmácia e vai no mercado, vai em outro lugar comprar outro tipo de... Então nós temos grandes dificuldades, né? A administração para cuidar do trânsito é bem difícil, né, chefe? É uma bucha, não é fácil cuidar do trânsito na cidade, principalmente uma cidade grande como Cotia, né? Todas as cidades têm as suas dificuldades. Vamos falar para você como a gente pode adquirir, chefe, os cartões de vagas de necessidades especiais. Como é que funciona isso daí, né? Rapidamente a gente dá uma pincelada, o pessoal às vezes não sabe se tem que pagar, não tem que pagar. Não existe despesa nenhuma. Tanto o idoso quanto o cadeirante, a vaga especial, ele é só deslocar até a Secretaria de Transporte e Trânsito, tem uma pessoa que atende lá exclusivamente para isso, comprovante de endereço, documento, e um documento com foto, só isso. No dia seguinte está liberada a carteira dele lá pelo secretário de Transporte e Trânsito. Não paga nada, não requer nada, a única coisa que você tem que estar passivo de documentação e ativa, né? Você não pode ir lá simplesmente fazer uma carteira de um idoso ou de um deficiente de pessoas, né, que já morreram, como é o caso da gente estar fiscalizando, o pessoal está usando a vaga com a outra pessoa. Quem é o portador, né, responsável da vaga, né, chefe? No caso do deficiente, precisa de um atestado médico. Um laudo, né? Na verdade, um laudo, né, médico, chefe? Que tem validade por 1 ano, depois na renovação, ele tem que levar novamente lá. E lembrando que em Caucaia também nós temos a base de Caucaia, que também faz esse procedimento. Estou aqui com o diretor do Departamento de Trânsito, que está vinculado, né? Na verdade, o Departamento de Trânsito ele pertence à segurança, né, a Secretaria de Segurança instituído nacionalmente. Hoje nós fazemos parte de uma secretaria que foi mais uma efetivada na época da antiga administração, Secretaria de Transportes e Trânsito. O que se faz uma Secretaria de Transportes e Trânsito? Faz muita coisa, né, chefe? Faz sinalização viária, faz toda a documentação de cadastros de taxistas. Eu não sei como é que está a licitação, parece que não efetivou a licitação aí, né, do transporte alternativo. Espero que esses meninos consigam, que também são trabalhadores, desde que se atentem aí às normas, né, de condições de uso dos veículos na nossa cidade. Hoje nós tivemos quando o senhor começou lá atrás, implantou o departamento, fiquei sabendo aí que muita gente de trânsito apanhou, né? O pessoal não acreditava o que é o departamento de trânsito e a força que tem nessa cidade. O departamento de trânsito hoje, né, diretor? O senhor me corrija, atende todas as secretarias para tudo. Se for fazer um rodeio, eu queria até que o senhor falasse, né, enaltecidamente, qualquer evento que tenha na cidade não se passa primeiramente na Polícia Militar. A Polícia Militar faz a parte de segurança. Quando se fala em trânsito, tem que vir o processo na mão do diretor. Vamos falar um pouquinho disso daí, que a gente tem grandes eventos aqui, que é o rodeio, temos aí o do Buda, né, chefe? Temos aí congadas, temos vários eventos grandes, onde os agentes de trânsito praticamente têm que fechar a cidade inteira. Vamos falar um pouquinho dessa grande importância.
Então, voltando um pouquinho ali, a Secretaria de Transporte e Trânsito, ela cuida de todo o transporte relacionado ao município. Ônibus, escolar, táxi. Nós só ainda não está liberado o Uber, né? Ainda estava em estudo aí, talvez em função da pandemia, não conseguiu chegar a uma conclusão se implanta ou não. Hoje o Uber é irregular em Cotia. Então tá, vamos lá. Relacionado a esses mega eventos que a gente aos eventos, todo evento ele é aprovado pela prefeitura e é encaminhado para a gente para que a gente faça um estudo da logística do trânsito local. Então, rodeio, a Romaria de Calcaia, que é muito forte, o evento do Templo do Lai, que leva 15 mil pessoas. Todo evento forte, a gente tem que fazer um estudo da logística. E não pode sair uma obra na cidade, Sabesp e outros órgãos aí, da própria prefeitura, sem que o Departamento de Trânsito dê uma fiscalizada e veja qual o melhor horário. A gente é que determina o melhor horário, quando pode ser feito, quando não pode, para causar o menor dano possível para o usuário da via. A não ser obras emergenciais da Sabesp. Eu sou contra, eu vou falar para vocês, não contra a empresa, mas eu sou contra buraco na cidade desnecessário. Eu sou um dos caras que fiscalizava isso, ficava isso na minha responsabilidade, e eu pegava pesado, né, chefe? De o quê? Você termina de fazer um asfalto, a Sabesp vem e rasga aquele buraco para fazer uma obra que não estava nem aprovada. Tem que se mandar um ofício, né? Tanto o Eletropaulo, né? Que tem que fazer ofício e mandar para a mão do chefe, que ele vai, né? O diretor vai fazer análise e vai dar horário ou assim ou não. Como a gente tem a demanda pequena, né, chefe? O que acontece? Tem obras que tem que colocar o SIGPARE, né? A própria empresa tem que colocar esse SIGPARE, porque imagina, a empresa já está ganhando, né? Para fazer, já ganha no serviço do contribuinte. Aí vai usar o sistema de trânsito para fazer o SIGPARE numa obra que é particular. Qualquer obra na cidade, ela seja grande ou pequena, eu não lembro bem, acho que artigo 93, toda a parte de isolamento e cuidado é do responsável pela obra. O Departamento de Trânsito, ele autoriza ou não a obra, né? Nós fiscalizamos e hoje, até o Reinaldo é que está fazendo isso daí, e muito bem. Mas a fiscalização é nossa e a execução é deles. Então, nós determinamos o horário que a obra deve ser feita para que não haja, para que o transtorno seja menor para o usuário da via. O pessoal falou em Uber, né? E às vezes acha, a gente vai explicar, eu vou explicar até um pouquinho, vou até aprofundar um pouquinho, né? Mas, eu quero mandar um abraço aí, José Roberto Ferreira. Tamo junto. Rodrigo Menino, boa noite, senhores. Um abraço. Kiki, meu querido Ivanói. O menino tá aí, tamo junto. Anderson Pires, um abraço. O pessoal fala, né, sobre os Ubers de serem proibidos. Imagina só, né? Nós trabalhamos com Uber, então é o seguinte, eu pego um carro particular meu, faço meu cadastro na empresa Uber, né? Eu não vinculo nenhuma imposto para a cidade, eu não retribuo não volto nenhum imposto para a cidade. E eu pego um passageiro, a minha tarifa é mais barata, eu pego um passageiro no ponto de táxi. Um taxista que está lá, paga toda a documentação para fazer o alvará, tem toda um segmento de documentação, um monte de burocracia para você poder liberar o alvará, e ele fica parado no ponto de ônibus. Veja só aonde está a diferença. É por isso que o Departamento de Trânsito está fazendo um estudo, né, onde se vá ou não fazer cadastro de Ubers para a cidade. O cara vem, pega o passageiro no ponto de táxi, ou pega o passageiro no ponto de ônibus, para em qualquer lugar, né? Teve uma reivindicação de Uber aí que eu acabei até rindo da cara deles, porque isso é né? Isso é inconstitucional, né? Você fazer uma reivindicação que os Ubers podem parar em qualquer lugar. Isso, se alguém assinasse uma coisa dessa, eu era o primeiro a representar no Ministério Público uma inconstitucionalidade dessa, de a pessoa, o trânsito, a Secretaria de Transporte e Trânsito, que faz as notificações, autorizar o cara parar, pegar salvaguarda, né?
de parar pegar um idoso. É diferente isso. Agora, pegar um passageiro que está ali fora do ponto de ônibus, que está na guia alta, no meio da rua, isso, né? Não existe isso em lugar nenhum do mundo. A gente tem que tratar tudo no Código de Trânsito Brasileiro. Estou aproveitando o gancho aqui, né? Que o diretor deixou aí, para a gente falar sobre Uber. Então, se faz isso aí. Eu acho que tem que ter uma regulamentação. Um representante do Uber, né? Tem cidades aí que o Uber volta o imposto para a prefeitura, né? Esse imposto tem que ser revertido, mas a gente não pode deixar de olhar, sabe quem? A nossa categoria dos taxistas. Eu que andei tantos pontos aí de táxi, taxista que está com carro pagando, taxista que subloca o alvará para poder trabalhar e ganhar o pão de cada dia para levar para sua casa, e os Ubers, né? Eu sou usuário de Uber, né? E falo para você, o serviço é legal, a tarifa é legal, mas eu acho que tem que ter, né, um mínimo, viabilizar um mínimo de estudo para que o Uber e os taxistas entrem num consenso e não gere essa guerra. Porque é lógico, né, o táxi é um pouquinho mais caro, mas eles também têm uma grande burocracia, né, diretor? Um monte de documentação que tem que levar lá para a Secretaria de Transporte e Trânsito estar olhando, né? 2 revisões anuais, tem uma despesa da prefeitura, tem despesa jurídica, tem uma série de documentos que o Uber, infelizmente, ainda está livre disso, né? Então, por isso, a necessidade e a pretensão da prefeitura em regulamentar o Uber. E, na verdade, também, o que acontece, né? Eu acho que a gente assiste muito televisão, vamos falar um pouquinho de segurança, né? Falar de segurança. Você sabe quem é o usuário do Uber que você tá pegando? Você sabe se ele tem antecedente criminal ou não? Eu acho que todo mundo tem um direito, todo mundo que errou tem um direito de trabalhar. Mas você sabe se a documentação dele é regular? Você sabe se o Uber que você está pegando, como tem pessoas trabalhadoras, né, enaltecendo essas pessoas, mas você sabe que também tem criminosos trabalhando nesse meio? Então, o que a gente prefere? Que você, né, hoje em Cotia, tenha esse discernimento. Se for pegar um Uber, pegue fora do... Isso vai ser impossível, né, coibir você pegar um Uber. Mas pegue fora do ponto de táxi, pegue fora do ponto de ônibus, peça para ele estacionar num lugar onde você tenha segurança, né, chefe? A pessoa não tem segurança nenhuma. Fizeram uma reivindicação na frente do prefeito. Eu não sei nem se o prefeito recebeu, mas se eu sou prefeito, eu nem recebo uns caras desses querendo estacionar o carro em cima da calçada. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Cadê o nosso Estado democrático de direito, onde está todo mundo tem o seu direito de ir e vir? Eu tenho os meus deveres, mas eu também tenho, né, a forma de cobrar. Então a gente tem que reivindicar coisas que valem. E hoje, né, o pessoal fala, a gente sente que a Secretaria de Transporte e Trânsito, os agentes de trânsito, é uma categoria muito surrada ainda na nossa cidade, muito mal vista pelas pessoas. Eu faço a diferença, né? Eu tenho muitos amigos, tenho muitos inimigos. Eu jamais vou deixar algum companheiro meu apanhar. Vamos apanhar todo mundo junto, porque a gente também, nós somos pais de família, nós somos trabalhadores e nós estamos na via, né, diretor, para fazer a segurança da população. Meu interesse não é fazer... Eu queria sair um dia na rua e não fazer nenhuma multa, mas eu saio na rua, infelizmente, tem 500 carros em cima da calçada, caminhão na contramão, caminhão de concreto jogando concreto na via. Essa é a dificuldade dos agentes de trânsito. Então, um não gosta, fala mal de todo mundo. Mas a gente tem que rever, porque também somos trabalhadores e somos uma categoria hoje, mais de 50 mil homens em todo o Brasil, reivindicando, sabe o quê? Porte de arma, melhoria no nosso salário, né, chefe? Ele está aqui, o diretor é prova, o nosso salário hoje não é compatível com a nossa função. Hoje, os agentes de trânsito têm 75% apenas de risco de vida, como a Defesa Civil tem 100%, a Guarda tem 100%, nós fazemos atribuições ainda até mais do que algumas secretarias aí. Então vale aí os nossos administradores, né, diretor, cuidar de uma categoria que faz tanto pela nossa cidade. Diretor, nós estamos aí, o nosso horário apertado. Queria agradecer demais a sua presença. Antes da gente entrar nos enfins finais, eu quero mandar isso aqui de coração para o senhor. Isso aqui o senhor é católico, né? Eu sei que o senhor toca na igreja, toca com o Roberto Carlos, é fã do Roberto Carlos. Isso aqui
é abençoado por um padre amigo meu, que é lá da Queirupita. Todo o troféuzinho eu levo para ele, eu tomo um vinho com ele, né? Porque a gente tem que tomar aquele vinho sagrado e ele dá aquela abençoada. Então quero entregar aqui em nome da TV Granja Viana, o programa Fecha a Conta, uma pessoa tão ilustre que cuida nos bastidores, os anônimos, né, que cuidam da nossa cidade referente ao trânsito. Tá aqui passando para o senhor o nosso troféuzinho do Fecha a Conta. Muito obrigado aí à TV Granja Viana pela oportunidade. Renato, Andressa diretora Folha. Andressa aí, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui com essa fera falando pra gente. Nós temos muito sobre trânsito, a gente tem muita coisa para falar, né? A gente tem aquela dificuldade que o pessoal cobra, os agentes de trânsito. Sim, às vezes tem agente de trânsito que está lá, você olha, está de costa para a via, mas a gente tem muito agente lá, muito agente trabalhando, muita gente que é pai de família olhando para cuidar, sabe do quê? Do bem-estar, né? Da segurança viária sua, porque às vezes aquele que está sendo notificado ali, ele está sendo notificado numa vaga que pertence a outra pessoa. Às vezes ele está numa contramão de direção, isso acontece muito com a gente de trânsito, né, diretor? Ele vai lá, ele tem um bom senso. Se a pessoa é fora da cidade, ele vai orientar e não vai notificar. Mas se é pessoas na cidade, como a gente pega muito, né, diretor? Vários BOs aí que o senhor pega, é um cargo difícil de cuidar de diretor da nossa cidade. Diretor, quero agradecer em nome da TV Granja Viana, todos os nossos ouvintes que estão aqui, Dinalvinha Silva, José Roberto Ferreira, essas feras. O Zé Roberto é o que cuida da frota da nossa cidade, né, da prefeitura. Quero mandar um abraço para ele e para o Yuri. Quero deixar aqui, né, as suas considerações finais, aí, o que a gente pode melhorar nesse trânsito, né, no 2021, e espero que o senhor retorne ano que vem aqui para a gente falar mais aí de mobilidade urbana e bater aquele papasso legal que nem a gente está fazendo agora. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, da TV Granja Viana. Relacionado ao que a gente pode fazer, tem que voltar a trabalhar para fazer, né? Sem trabalhar não tem como a gente fazer nada pela população. Então, vamos aguardar aí os fatos, né, a liberação da gente para o trabalho, e quem sabe a gente volte com bastante coisa boa aqui para a população, pela informação da televisão. Exatamente, quero enaltecer as palavras dessa fera, agradecendo todo mundo que dá nossa live, a minha produção maravilhosa ao longo desses meses de Fecha a Conta, nosso programa que tem o intuito de fazer a interatividade com a nossa população. E lembrando vocês, totalmente reformulada, nós passamos do ciclo de política. Você tem um buraco na sua rua? Entra aqui no programa Fecha a Conta, entra aqui, coloca aqui, tem um buraco na minha rua. Você quer falar mal da prefeitura? Entra aqui no nosso programa, vamos falar mal da prefeitura. Você quer falar bem da prefeitura? Entra aqui, vamos falar bem da prefeitura. A prefeitura é um ciclo, a gente não pode falar mal de uma pessoa, né? Que nem o pessoal crucifica aí, né? O nosso número 1 da cidade, o Rogério Franco, que se fosse bom, né, não retornaria como reeleito. Quero dar os parabéns para ele, primeira-dama, né? A população, né? Quem sou eu para julgar? Não cabe a mim julgar, não sou juiz e principalmente não sou Deus para julgar a capacidade de ninguém. A capacidade se demonstra com obras e feitos que estão acontecendo nessa cidade. Quero mandar um abraço aqui para essa fera, para a esposa dele, né? Para a filhota que está lá assistindo a gente, e agradecer e enaltecer muito por o senhor ser amigo do nosso município aqui de Cotia. Obrigado igualmente a todos aí. Abraço para minha esposa lá, Sueli, minha filha Luciana. Abraço para a sua também. Mandar um beijo para todo mundo. Para mim também que está aqui. Todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente aí, né? Reinaldão, em especial. O Reinaldão é fera, Reinaldão que aprende todo dia, também aprendo muito com ele, aprende muito comigo também, né? Às vezes a gente tem pensamentos diversificados, porque ele tem um pensamento e eu tenho 8, mas a nossa diferença fica de lado quando a gente trata da benfeitoria para a população. Quero agradecer, né, mandar um beijo, um abraço para minha mamãe, para o meu papai, para todos os nossos amigos, né? E que se acabe, né? Que Deus, né, interceda por nós nesse 2020 para 2021, que esse vírus seja, né, disseminado, que a gente consiga o que a gente mais almeja, quem procura um trabalho, quem procura
Sabe o quê? O amor, quem procura, quem está nos leitos hospitalares tentando se curar, eu quero que Deus toque o coração de cada um e vamos deixar essas brigas de lado, né? Vamos pensar em humanidade, em parceria, em cuidar um do outro. Não está numa época da gente ter inimigos, a gente tem que ser amigos. Eu quero agradecer. As portas aqui da TV Grande Aviana estão abertas para todo mundo. Quero mandar um beijão e um abraço para todos. E a gente volta aí, se Deus quiser. Fecha a conta, garçom, e vamos, sabe para quê? Até quinta-feira, se Deus quiser. Estou aguardando aqui ainda, né, o meu convidado confirmar, espero que ele confirme. Quinta-feira a gente tem um programaço, não perca, com uma fera também. Beijo para vocês. A gente volta. UPI! Tchau, tchau! Aí